de uma maneira mais abrangente. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma correlação de passagens bíblicas e irmos para aquela passagem bíblica que fala sobre aquele assunto da maneira mais completa. Então, muitas pessoas, por exemplo, sobre o tema divórcio, como eu disse, nós não vamos fazer aqui um estudo sobre esse assunto, mas muitas pessoas pegam, por exemplo, o Evangelho de Marcos ou o Evangelho de Lucas, que trata sobre esse tema de uma maneira mais sucinta. No entanto, Mateus é que fala sobre esse assunto de uma maneira mais completa. Então, o que nós precisamos fazer? Nós devemos usar o princípio da maior abrangência. Quem que explica sobre esse assunto de uma maneira mais completa? Mateus. Então, antes de que eu faça uma doutrina acerca sobre essa questão do divórcio, e esse é um assunto amplo também, que é de uma amplitude muito grande no meio evangélico, antes de nós fazermos doutrina sobre esse assunto, por exemplo, no meio evangélico existe doutrina que o divórcio ele não pode ser feito de maneira nenhuma, não existe a possibilidade em maneira nenhuma do divórcio. Então, antes de nós fazermos doutrina e radicalizarmos como dogma, nós precisamos estudar o assunto de uma maneira profunda. Não é o meu caso, graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas antes de nós sermos dogmáticos, nós precisaríamos fazer uma exegese sobre o tema, sobre o assunto, para fazermos afirmações tão sérias como, por exemplo, muitos irmãos sofrem nas igrejas evangélicas. Que em qualquer situação, em qualquer caso, se uma pessoa divorciar, por exemplo, e eu não estou fazendo aqui defesa de mim mesmo, como eu disse, eu não tenho esse problema, mas eu me sinto no lugar de muitos irmãos, por exemplo, que são totalmente discriminados porque o divórcio é visto como, em muitas situações, em muitos lugares, em muitas igrejas, como um pecado imperdoável. E nós precisamos fazer uma exegese mais profunda. E um princípio básico, então, até da hermenêutica, é nós analisarmos aquilo que a Bíblia fala de uma maneira mais profunda, que é o Evangelho de Mateus. Antes de nós chegarmos, por exemplo, e dizermos para a pessoa, olha, se você divorciou, você não pode tomar a Santa Ceia, você não pode exercer cargo nenhum na igreja. Nós temos base bíblica para fazermos esse tipo de afirmação. É um assunto amplamente discutido no evangélico e cheio de muitas contradições, e muitas pessoas fazem afirmações sobre esse tema de uma maneira muito profunda, sem nenhum tipo de embasamento exegético e hermenêutico profundo, de uma maneira muito rala. E muitas pessoas sofrem muito. Estou dando só um exemplo aqui. Então, nós, quando vamos lá para o Evangelho de Mateus, Jesus ele faz uma explanação mais profunda sobre esse assunto. Então, esse é o princípio da maior abrangência. Sempre quando um assunto é relatado em mais de uma situação, de uma passagem bíblica, nós temos que ir para o princípio da maior abrangência. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Gilberto. Quando Jesus, perguntaram para Jesus qual que era o principal mandamento, para nós ficarmos práticos um pouquinho, nós já vamos terminar hoje. O que Jesus disse para os fariseus quando eles perguntaram para Jesus qual que era o maior mandamento? Pode falar, Gilberto. Eu creio que é amar a Deus sobre todas as coisas. Com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, não é isso? Isso. E o segundo maior mandamento? E o segundo maior mandamento? E ao próximo a si mesmo. E como depois ele falou lá, uma parte de João, e como ele amou. Então, você, do ponto de vista de mandamento relacional, esse mandamento é o maior? O segundo? Amar? Creio. Ao próximo. Como a ti mesmo. Isso, como a si mesmo. Está errado. Está errado. Nós vamos lá para João 13, 34 e 35. Olha o que está escrito. João 13, 34 e 35. Abre aí para mim, Lejo. Ele fala, eu não abri ainda, mas ele fala sobre o novo mandamento dos dons, né? Vamos ver aqui, eu vou abrir. Abre e lê para nós. João 13? João 13, 34 e 35.
34, 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tá. Então agora, o que Jesus fez? Qual que é o princípio de maior abrangência aí? É esse novo mandamento, que devemos amar uns aos outros e que nós seríamos discípulos dele se amássemos uns aos outros. Olha só, quando Jesus falou lá em Marcos 12, 28 ao 31, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo, Jesus, na verdade, quando ele falou isso, ele repetiu Levítico 19, 18, que era algo da lei, amar o próximo como a ti mesmo. Agora presta atenção que interessante. Muitas vezes, quando Jesus disse, e a lei diz, amar o próximo como a ti mesmo, ainda está num patamar um pouco inferior, porque muitos de nós não amamos nós mesmos direito. Nós pegamos nosso corpo e vilipendiamos nosso corpo. Nós temos dificuldade em amar a nós mesmos. Então, como que nós vamos amar o próximo se nós muitas vezes não nos amamos? O ser humano é egoísta por natureza. Mas há muitas situações que existem seres humanos que estão destruindo seu corpo, que não estão se amando. Agora, Jesus vem, antes de ser assunto aos céus, antes de terminar o seu ministério, ele chega para os discípulos e diz: olha, eu vos dou um mandamento que é superior ao que vocês tinham aprendido. Vocês tinham aprendido pela lei de Moisés que vocês deveriam amar como vocês amam a vocês mesmos, vocês deveriam amar o próximo. Agora eu vos digo que agora eu vou dar para vocês um mandamento novo, que vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Como ficou mais profundo? Esse é o modelo. Porque... Como que ficou mais profundo? Amar como Jesus amou é amar de uma maneira singular, perfeita. O que Jesus fez? Ele aprofundou infinitamente esse mandamento. Porque Jesus, quando ele nos amou de uma maneira sacrificial, com amor ágape, ao ponto de morrer numa cruz. Então, esses dois versículos são intercambiáveis, são correlacionáveis. E qual que tem maior abrangência? É o que Jesus falou como novo mandamento. Então, qual o versículo que nós devemos tomar como doutrina neotestamentária hoje? É amar amar o próximo como eu amo a mim mesmo? Não. O princípio de maior abrangência que nós devemos usar do ponto de vista interpretativo é que agora na nova aliança nós temos que amar como Jesus amou, superou a lei, de uma maneira muito mais profunda. Portanto, usando o princípio da maior abrangência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interpretar que para mim hoje, o meu mandamento correlacional de um para com os outros, de ser humano para com ser humano, o princípio, o mandamento que eu tenho de Jesus, que é muito mais profundo, é que eu tenho que amar como Cristo amou. E aí ficou muito mais difícil. Se já era difícil amar como a mim mesmo, que já era difícil, e nós não conseguimos nem esse, então nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Amar nesse nível que Jesus amou é muito mais profundo. E Jesus disse: e Jesus complementa, e vocês serão conhecidos como os meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. E aí completa toda a lei. Porque Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus falou o seguinte: aquilo que vocês quiserem que os homens vos façam,
Façam vocês ao próximo, porque esta é a lei e os profetas. Então, gente, se nós conseguíssemos viver só essa parte aqui do Evangelho e entendêssemos só isso, já estaria muito bom. E é muito profundo. Então, só para a gente terminar hoje, queria sugerir que na próxima ministração que nós vamos ter, hoje é terça-feira, no sábado, que cada um de vocês pudesse anotar pelo menos 2 aspectos de vida cristã que vocês acham que, mediante esse estudo que nós temos feito, que vocês fizeram algum tipo de interpretação errada. Que vocês, examinando o Evangelho que nós temos abraçado, tem mais ou menos 13 anos que eu tenho feito releitura do Evangelho. Vendo o que eu tenho, o que eu abracei como Evangelho, que na verdade não era Evangelho. Que eu preciso jogar fora, que eu preciso me desintoxicar. Para a gente fazer um exercício um pouco mais prático na ministração que vem, eu vou falar sobre outros 2 ou 3 princípios de hermenêutica que nós vamos terminar. Eu queria fazer um exercício prático, que cada um de nós pudéssemos, então, na próxima semana, na próxima ministração, fazer a anotação de 2 coisas que você descobriu, que você interpretou como se fosse doutrina correta, e no decorrer desses estudos, ou no decorrer desse tempo, você descobriu que você estava fazendo uma doutrina equivocada, ou que você absorveu algum tipo de doutrina equivocada e que por algum motivo Deus está te mostrando, ou te mostrou através desses princípios, que você estava equivocado. Da minha parte, Gilberto, eu queria terminar por aqui hoje e deixar para que os irmãos ou você fizesse alguma explanação, alguma dúvida, e pedir, então, para que a próxima ministração que nós vamos ter, vocês pudessem, então, trazer 2 situações que vocês notaram que vocês estavam fazendo, então, leitura equivocada de Evangelho. Estavam, em outras palavras, tendo alguma heresia e vocês não tinham percebido. Deixar a palavra para vocês. Ok. O pessoal aí pode desativar o microfone de vocês, o pessoal pode participar agora aí, tá bom? Quem gostaria? O Marcial quer. Vai lá, Marcinei. Marcial, falei. Marcinei. Tem que desativar daí, vamos ver se eu consigo. Uma desativar. pergunta só, vocês têm entendido todo o conteúdo que a gente tem passado, porque a gente não fez esse tipo de colocação, mas os princípios que a gente tem citado até agora, tem ficado claro para os irmãos? Tem alguma dúvida do que foi falado até agora? Não, tem. De todos esses princípios? De todos esses princípios, que na verdade são interessantíssimos e são profundos. Você queria falar alguma coisa, Gilberto? Veja bem, uma das coisas que eu, pelo menos, posso identificar de uma maneira muito clara, e que isso aconteceu com o próprio Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, e que ele teve que enfrentar os falsos profetas, teve que enfrentar, vamos dizer assim, a religião judaica, que misturou algumas coisas, até em razão desta confusão, não o reconheceram, né? Por várias vezes Jesus teve que exortar os próprios judeus. Vou dar um exemplo, em detrimento da lei e a lei do amor que ele deixou. Quando, por exemplo, falava pela lei que tinha que guardar o sábado, aí o judeu parece que poderia andar até certos metros ou quilômetros, tem uma lei 1 quilômetro lá. E aí ele deu exemplo, né? Hipócrita, se a tua ovelha ficar presa lá, você não vai lá pegar ela? Então, são uma série de situações que o próprio Jesus, em detrimento do momento que ele enfrentou de falsos ensinos, e assim tinha aqueles que talvez por ignorância não conseguiam
perceber o verdadeiro sentido do que Jesus estava falando, como aqueles que, de uma maneira, vamos dizer assim, havia uma intenção, uma má intenção em, de alguma maneira, censurarem o ministério de Jesus, pela inveja, pela dureza de coração, como mesmo a gente vê vários relatos deles tramando contra Jesus. Outra situação, quando Jesus teve que falar quem é o teu próximo. Não é verdade? Naquela parábola lá do bom samaritano. Sim. Por várias vezes você vê o próprio Jesus. E o próprio pastor Fernando, não sei se a situação do Edson, do Marcinei, do Rangel e outros que aparecerão aí vendo esse estudo aí na internet, muitas situações do Velho Testamento colocando como algo literal para os dias de hoje, e que eu vejo que se usa conforme a conveniência. Verdade. Conforme for conveniente, eu uso o texto isolado e faço uma analogia, entre aspas, com o que está acontecendo hoje. E aí você coloca situações, princípios, normas, regras, doutrinas, e o povo vem como aquele gado que é conduzido todo mundo para o mesmo lugar, sem ninguém ter que pensar, ter que realmente fazer a sua interpretação bíblica mais profunda para saber identificar. Então, eu acho que um dos maiores erros, pelo menos eu estou até já aqui adiantando um pouco, são essas situações, promessas específicas para Israel, falas de Deus específicas para Israel, situações que quando vivíamos na dispensação da lei teria que acontecer porque era o tempo da lei, mas que depois, no tempo da graça, na dispensação da graça, o próprio Jesus descartou isso.